A paz de Jesus. E aí, vamos ao nosso cafezinho teológico? Muito bem, nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de João a partir do capítulo 1. Assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Este é o Evangelho de João, um evangelho que tem muitas peculiaridades e que só tem coisas que nós encontramos neste evangelho e não encontramos nos outros. Por exemplo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o diálogo de Jesus com Nicodemos, o milagre narrado de Lázaro saindo da cova. E por aí vai. O Evangelho de João foi escrito em Éfeso, também conhecida por ser a cidade do grande filósofo chamado Heráclito. E não à toa que o Evangelho de João, de alguma maneira, faz conexão à figura de Heráclito, ou pelo menos com aquilo que ele defendia ou aquilo que ele apregoava. E João, com grande maestria, consegue escrever para os de dentro e ele também escreve para os de fora. Para os de dentro, ele consegue amarrar a ideia, fazendo referência ao livro de Gênesis, retornando aquela ideia lá no princípio, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Desta maneira, João ele apresenta a Jesus como o Verbo, como aquele que estava com Deus lá no princípio criando todas as coisas. Não à toa que diz aquela célebre frase: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. João aponta assim para a figura de Jesus já desde o começo, já desde o livro de Gênesis, mostrando que Jesus era um ungido de Deus, mostrando que Jesus era o Messias prometido para aquele povo. Escreve para os de dentro, escreve para a comunidade judaica cristã, para que de alguma maneira eles pudessem defender a ideia do cristianismo e mostrar que Jesus de fato era o Messias prometido. E para os de fora, João escreve também para aqueles que estavam impregnados de alguma maneira com a cultura grega, porque os gregos já tinham espraiado a sua cultura por várias regiões do mundo. O João também fala para os de fora, ele sabia aliavar a questão. Para os de fora, ele mostra que Jesus, ele é o Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, o Logos divino. Pois resgata a ideia daqueles filósofos cosmológicos que buscava a arquê, ou seja, a origem do universo e aquilo que dava estrutura e harmonia para este universo. E mostra que Heráclito, de alguma maneira, Heráclito buscava no Logos a razão, o princípio de tudo isso, aquilo que deu origem e aquilo que dava ordenamento, harmonia a todo o universo, a todo o cosmos. Só que João apresenta não como a ideia de Logos como era o de Heráclito, porque na mentalidade de Heráclito, o Logos era algo divino, mas era um divino não pessoal. Mas João, ele quebra essa estrutura do Logos, do pensamento de Heráclito, mostrando que Heráclito tinha apenas um reflexo dessa verdade, mas que a verdade fora escrita por João, porque João já tinha recebido isto como revelação e não era fruto da sua grande relação, da sua grande conjectura e elaboração. Não foi à toa que Paulo, o apóstolo, quando chegou lá em Atenas e ele começou a apresentar o Deus desconhecido para aquele povo, ele já chegou dizendo: Deus é o Criador do mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, tampouco é servida por mão alguma. Isto é, apresentou um Deus pessoal, um Deus realmente que existe, não algo imanente, algo que existe no mundo, mas que existe fora do mundo, mas que também, de alguma maneira, está no mundo através do Espírito de Deus que habita nos seus servos. Mais à frente, João arremata a ideia, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes de falar do Verbo encarnado, ele diz que ele veio como luz
Ele veio como luz do mundo para livrar aqueles que estavam em trevas. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Combinando esta palavra com a palavra de Paulo, é lindo ver a conexão e a harmonia dos textos. Pois Paulo disse: ele, sendo rico, fez-se pobre por amor a todos nós. Pois ele, sendo o Senhor de todas as coisas, de todo o mundo, por amor a todos nós, ele se fez carne e habitou entre nós, para morrer por nós, por conta dos nossos pecados. Sendo assim, ele apresenta a necessidade para os judeus acreditarem em Jesus como o Messias, como o prometido, e para os de fora, ele também apresenta Jesus como Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para também obtermos a salvação. É necessário crer. Todos aqueles que se aproximam de Deus têm por necessidade acreditarem que Ele existe, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Os gregos acreditavam na salvação de alguma maneira, mas uma salvação fajuta, ridícula. Qual era a salvação para a maioria deles? Que morrendo, eles, como uma fagulha do cosmos, voltavam ao próprio cosmos. De que maneira? Não sei. Mas aqueles que crescem em Jesus, esses voltariam à vida de maneira ressuscitada, mas com um corpo transformado e glorificado. Isso era muito sofisticado para a mente deles. Enfim, é necessário acreditar no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, eu estou aqui como um mensageiro da parte de Deus, falando para ti que para que você seja considerado filho de Deus, não apenas uma criatura, mas filho de Deus, é necessário recebê-lo de peito aberto, de corpo, alma e espírito, para que você possa gozar desta graça, deste favor ímpar do eterno Deus em tua vida. Abra o seu coração, deixa que o Senhor fale ao seu coração para que você possa gozar desta graça. E até o próximo cafezinho teológico.